Glória a Deus. A paz e a graça do Senhor Jesus, meus irmãos, seja com todos, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje eu quero trazer aqui um tema sobre a perfeição. É fato que nós não somos perfeitos. Nós somos homens fracos, sujeitos às paixões do pecado. Mas a palavra de Deus, ela nunca vai dar legalidade para nós entrar nessa fraqueza. Não é pela questão que somos fracos que nós temos que viver em fraqueza. Porque toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para a perfeição. Nós estamos vivendo como o dia que já está, a partir da meia-noite, a tendência não é amanhecer. Assim somos nós. Nós procuramos cada vez mais melhorar até chegar a uma perfeição. Porque a Bíblia nos pede, irmãos, aqui nós vemos o Senhor falando para Abraão. Abraão da idade de quase 100 anos. A Bíblia diz que o Senhor apareceu a Abraão, veja só, capítulo 17, versículo 1, diz assim, ó. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Tá vendo, irmãos? Deus nunca vai te dar ocasião para você redegrir, para você voltar para trás, para você se fazer menor, para você se fazer inútil, para você se fazer uma pessoa incompetente, irresponsável. Não, o Senhor sempre, Ele vai te dar a ideia de você ser melhor, de você melhorar. Como está escrito, sede santo, se é santo, sede santo aí, santificai mais ainda, né? Não está escrito? Se você é santo, santifique-se mais ainda. É o que está escrito. Então, meus irmãos, nós vemos muitos pastores, até mesmo famosos, usando esta palavra, dizendo que nós não somos perfeitos. Perfeito é só o Senhor. Até mesmo quando você vai pregar para alguém para se arrepender, já crente, mas ainda vive no pecado, aí fala, irmão, ninguém é perfeito. Se você fosse perfeito, você já estava no céu. Irmão, essa fala é diabólica. Sabe por quê? Porque é uma fala que induz as pessoas a ficar nas suas fraquezas. Por isso permanecem nos seus pecados. Porque muitos arrumam essa desculpinha que é fraco para permanecer no pecado. E acaba morrendo e indo para o inferno. Porque a Bíblia nos ensina, irmãos, como eu já li aqui em Gênesis, capítulo 17, o Senhor pedindo para Abraão ser perfeito. Então a ideia, irmão, é sempre para frente, nunca para trás. Ainda que nós não conseguimos ser perfeitos, mas nós não podemos andar com essa ideologia de fraqueza, de imperfeição. Veja só o que disse Paulo aqui, irmão, em Efésios, capítulo 4, versículo 12. Aqui tem uma mensagem importante para nós também, que diz assim, ó. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós não somos perfeitos, mas Cristo é perfeito. E aqui está dizendo que é para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós temos que ir melhorando, porque nós pertencemos a Cristo. Você está entendendo? Nós temos que fugir de toda a corrupção do mundo para que o corpo de Cristo seja perfeito. Mas o diabo, ele é astuto. Ele é astuto. Então, quando um pastor fala para alguém, irmão, nós não somos perfeitos, nós todos somos errados, todos somos pecadores, todos somos isso e somos aquilo, e leva uma ideia que as pessoas ficar do jeito que tá bom, e que se fosse melhor, se fosse santo, se fosse perfeito, já não estava mais na terra. Não é isso que eles falam? Agora, a palavra de Deus nunca vai dar esse apoio. A palavra de Deus sempre aponta para a perfeição. Veja só aqui, ó, Mateus, capítulo 5, versículo 48. Se você vê
a ideia da Bíblia, de modo geral, é que nós chegamos, irmãos, à perfeição. Não é se entregar à fraqueza, não. Se entregar ao pecado. Não é porque eu não consigo ser perfeito que eu vou relaxar, andar relaxadamente. Veja só o que o próprio Senhor Jesus falou aqui, ó. Mateus 5, versículo 48. Sede-vos, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Tá vendo? Então eu não posso usar desta palavra que eu não sou perfeito para viver na fraqueza da carne e pecando que eu vou para o inferno. Veja aqui, ó, irmãos. Eu quero mostrar aqui. Aqui foi o próprio Senhor Jesus dizendo: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Porque a igreja junta forma o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo precisa sim ser perfeito. Que Jesus é perfeito. Agora veja aqui, meus irmãos. Eu quero mostrar para vocês aqui outra palavra, que está aqui no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 9, no versículo 10, diz assim, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. A ciência do santo a prudência. O que significa a palavra prudência, irmãos? Nós precisamos ter prudência. A prudência, ela é virtude que faz evitar as inconveniências. Precaução. Tá vendo? Nós temos que ser prudente. Ser prudente por quê? Porque se nós não tiver a prudência, nós vamos cair em laço. Aqui está dizendo que é virtude que faz evitar as inconveniências. Então é melhor nós procurar evitar as coisas que nos leva a ser enganado pelo diabo, do que se entregar a elas. Eu quero ler outro versículo aqui, ó, em Efésios 5 também. Efésios 5, versículo 15. Tem uma mensagem para nós aqui também, que diz assim, ó. Portanto, vede prudentemente, olha a prudência aqui de novo. Prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Agora me diga, uma pessoa que quer se acomodar nas suas fraquezas e nos seus pecados, a desculpinha que não somos perfeitos, glória a Deus, ele está sendo uma pessoa prudente ou uma pessoa nécia? O que é uma pessoa nécia? A palavra nécio significa desprovido de conhecimento, ignorante. Então, para aqueles que não têm conhecimento, que são ignorantes, aí anda do jeito que quiser. Mas para nós que servimos a Deus, irmãos, nós temos que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não conhece a Bíblia, se você não conhece a palavra de Deus, fica muito fácil de ser enganado pelo diabo. Então, aqui está dizendo, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios. Então, quando você vê alguém, irmãos, alguém dizer que você não é perfeito, que nós não vamos, nós não somos salvos, né, pelos nossos próprios méritos, mas pode olhar que ele anda na tal da fraqueza. Que fraqueza? No pecado. Porque tem muitos que dizem que estão em fraqueza, mas não é fraqueza não, é pecado mesmo. Porque tudo aquilo que contraria a Bíblia é pecado. Tudo que contraria a Bíblia é pecado. Alguém pode até jogar pedra em mim, me criticar e dizer, irmão, você quer dizer que você é santo demais. Irmão, pense o que quiser. Pense o que quiser. O que eu trago aqui é a ideia da palavra, a ideia da Bíblia. A Bíblia diz para nós ser perfeito. Quer ver mais um verso aqui falando de perfeição? Nós já lemos Mateus 5, não foi? Agora nós vamos ler aqui, ó. 2 Timóteo. Vamos ver aqui um versículo aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17. Vamos ver o que Paulo escreveu aqui para Timóteo. Porque eu não trago nada aqui, irmãos, que eu não tenho o apoio da Bíblia. Pelo contrário.
Eu não trago ideologia minha, não é para a Bíblia apoiar o que eu digo, mas eu trago o que a Bíblia está dizendo. Veja só aqui. 3,17 diz assim, ó, de 2 Timóteo. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você está vendo aqui? Para que o homem de Deus. Agora você é homem de Deus ou é o quê, rapaz? Esses pastores mundanos aí. Isso não são homens de Deus, não. Que contraria as escrituras. Homem de Deus não contraria as escrituras. Esses pregadores das igrejas mundanas, que não pregam contra o pecado, isso não é igreja de Deus, não. Contrariando o Senhor. Quem contraria o Senhor é inimigo do Senhor. O Senhor Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. E se esses camaradas não se apegam com a palavra, não aceitam a palavra, antes procuram um jeitinho para torcer as escrituras, para enganar a si mesmo, se confortar nos seus próprios bel prazer, nos seus ecos, se confortar com seus pecados, usando versículos isolados, se defendendo a si mesmo. Saiba que a Bíblia deixa bem claro que se nós nos julgar a nós mesmos, não seremos julgados. Porque quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. O Senhor repreende, exorta e castiga. Então aqui está dizendo, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Tá vendo? As pessoas não querem receber nem instrução. Não aceita a instrução. Aqui eu só trago nessa plataforma palavras bíblicas, coisas de Deus. Se alguém quiser me contrariar, pode colocar aí. Coloca no comentário aí que eu disse alguma coisa que não está escrito na Bíblia. Em todos os meus vídeos, desde o princípio. E se tiver alguma coisa que eu falei, eu venho aqui para me redimir. Então, meus irmãos, não se deixe levar por vãs palavras. Não se deixe levar por fábulas. Como o apóstolo Paulo instruiu a Timóteo. Não dê ouvido às fábulas. Dê ouvido à palavra de Deus. Nós somos chamados para subir para o céu, não é para descer para baixo. Se você fosse chamado para descer para baixo, lá para as profundezas do inferno, não precisava de perfeição, não. Não precisava nem estar falando de palavra. Entendeu? Mas nós fomos chamados para ir para o lugar santo. Sabe quem é que vai estar lá? O Santíssimo. Aquele que disse, eu sou santo. Eu, o Senhor, sou santo. O Senhor é santo. E você vai para junto dele. Lembra da parábola? Amigo, como foi que entraste aqui? Se tu não tem as vestes nupcial. E ele não disse nada, ele simplesmente ficou calado. Mas o seu silêncio não evitou de ser amarrado de pé e mão e lançar lá nas profundezas, nas trevas exteriores. Tá vendo, meus irmãos? Então, enquanto eu viver e o Senhor me der graça e eu permanecer na presença do Senhor, que eu quero ir até o fim, se Deus assim me conceder, eu quero força para me ir até o fim, eu vou pregar aqui sempre a palavra da verdade. É aqui, é na igreja, em qualquer lugar, na rua. Só vou pregar o que está escrito e do jeito que é, sem torcer a palavra. Então, meus irmãos, o que eu queria trazer para vocês nesse vídeo era isso. A respeito dessa ideia que nós não somos perfeitos e que somos fracos, estamos na carne, não sei o quê, apoiando o pecado. Entendeu? Porque quando a gente conforta, um dia desse eu estava na igreja aqui. Eu estava na igreja e o pastor trazendo uma palavra de amor. A palavra do pastor não estava errada, estava certa. Só que um irmão rebelde pegou para ele e disse, é isso mesmo, Deus, o Senhor não pensa como o homem pensa. Eu digo, e você não sabe que essa palavra não é para você. Eu pensei, né? Por quê? Porque por rebelde o Senhor faz assim, ó. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sempre arrepende-te. Né? Então, o Senhor, ele manda se arrepender.
Ele não manda você permanecer no pecado, no erro. Ele não vai confortar você lá no seu erro. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O Senhor quer é o aperfeiçoamento dos santos, como está escrito aqui, ó. Aqui tem mais. Só que eu não vou prosseguir, que eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Mas eu tenho um ensino aqui completo sobre os versículos da Bíblia que exigem que nós seja perfeito. Você viu que o Senhor pediu para Abraão com quase 100 anos. Era Abraão da idade de 99 anos. E o Senhor falou para ele, ser perfeito e anda na minha presença. Tá vendo? Para andar na presença de Deus não é relaxadamente não, irmão. A Bíblia diz até que maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito. Se nós for crente mundano, crente relaxado, porque hoje em dia tem dois evangelhos. Tem o evangelho verdadeiro, o evangelho da igreja de Cristo, e tem o evangelho paralelo dos ministros da injustiça, dos ministros gananciosos, dos cães golosos. Tem o evangelho dos cães golosos. Entendeu? Então, você tem que aprender a driblar essas coisas com as escrituras. Como é que eu sei que um pastor é falso pastor? É simples. Vá lá na igreja dele, chega lá você vê as mulheres tudo de calça comprida, de brinco nas orelhas, cabelo cortado, pintado. Sai fora, meu irmão. Você é doido, rapaz. Você vai ficar num lugar desse? Saiba que isso é um lobo, rapaz. É um mercenário. É um estelionatário do dinheiro do povo. Então, irmãos, é fácil. Jesus disse, pelos frutos conhecereis. Todo pastor que não aponta para a santificação, as suas mensagens, sai fora dele. Se tem um pastor pregando, irmão, e você percebe que a fala dele é só de coisas materiais, cai fora. Cai fora. Ele dizendo que Deus vai te abençoar, você no segundo casamento. Ele diz que Deus vai te abençoar, você em fornicação. Quantos casaizinhos que estão em fornicação dentro das igrejas? Aí o pastor passa a mão na cabeça e diz que Deus está se agradando deles. Tá nada, irmão. O pecado está fedendo nas narinas de Deus. E se uma pessoa dessa morre aí a qualquer momento, num atropelamento, um tiro, alguma coisa, sabe o que vai acontecer? Desce direto para o inferno. Então, irmãos, eu sou contra tudo aquilo que não condiz com as escrituras. Sai fora. Sai fora. A palavra de Deus é sim, sim, não, não, irmão. É sim, sim, não, não. Aí você vê, mas lá tem manifestação. Lá tem manifestação, e lá tem sinais, e lá tem prodígio também. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Eu não sei se eu vou achar agora, mas, irmão, os falsos profetas também eles fazem sinais, prodígios. E faz também, irmãos, milagres. Só que são falsos milagres. São milagres que são feitos pelo diabo. Você acha que o diabo não faz sinais de prodígio? E quando o Senhor falou assim, ó, que quando um profeta profetizar um sinal ou um prodígio, e esse sinal ou prodígio acontecer, mas ele ensinar que o povo siga outros deuses, a Bíblia manda sair fora. Eu estava com esse versículo aqui, só que agora não recordo. É aqui em Deuteronômio. Então, o profeta está dizendo para as pessoas que vai haver sinais e vai haver prodígio. Mas aí ele está mandando o povo seguir o outro Deus estranho. Então quem foi que fez o sinal e o prodígio? Foi o diabo. Você está entendendo? Assim, irmão, é no evangelho. Igrejas mundanas, crentes mundanos, pastores corruptos. Como eu já disse aqui, eu conheço pastores que estão no segundo casamento e são pastores líderes da igreja. Como é que você vai fazer? O que é que você vai fazer numa igreja dessa? Perder seu tempo, irmão. Apesar que se você permanecer santo, não se contaminar com eles, o Senhor salvará você. Porque Deus é justo. Agora, se você anda... A Bíblia fala, irmãos, que as más conversações corrompem os bons costumes. Se você está numa igreja mundana, você vai virar um mundano também. Isso é fato.
Se você for para uma igreja aí, as Assembleias de Deus, que está com as portas escancaradas para o mundo. Se você entrar nessas igrejas aí, o que acontece? Vai passando os dias, daqui a pouco você está dormindo sem camisa. Você está andando de bermuda, por quê? Porque o seu pastor faz isso. Você está bebendo vinho, bebendo até uma cachaça. Por quê? Porque o seu pastor faz isso e diz que não é pecado. Pecado é ficar bêbado, não é beber. Aí a Bíblia diz o quê, irmão? Para nós fugir de toda a aparência do mal. Agora me diga, que bem tem na bebida? Quantas pessoas que estão aí se escravizando na bebida? E quantas famílias destruídas por causa da bebida? Aí você vem defender a bebida, crente mundano, rebelde, irresponsável. É irresponsável com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala para nós embriagados. A Bíblia diz assim, ó. Não embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Por que você não vai beber do Espírito? Por que você não dobra seu joelho? Por que você não pega a palavra e bebe do Espírito? Você quer beber cachaça? Quer beber vinho? Crente nojento? Você não vai entrar no céu, sabe por quê? Desse jeito não entra. Não entra. A Bíblia deixa bem claro isso. Que os bêbados não herdarão o reino do céu. Ah, irmão, eu bebo socialmente. Pois é, socialmente também vai para o inferno. Se fosse assim, pessoas boas não iam para o inferno. Pessoas boas também vai para o inferno. Por quê? Porque nega a Cristo. O que nos salva, Jesus disse que o primeiro pecado do homem é rejeitar ele. Ele disse que quando o Espírito Santo viesse, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim. Tá vendo? Aquele que pode ser quase um santo. Quase um santo. Mas se ele não confessar seus pecados, não aceitar o Senhor Jesus, não pedir para o Senhor colocar seu nome lá no livro da vida, quando morrer vai para o inferno. É por isso que a Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras de justiça que havemos feito. É por esta razão. Porque sem Jesus não precisa nem de obra, não precisa de nada. Sem Jesus, Sem Jesus, irmão, você não pertence a Deus, então vai fazer o quê? Ah, sem Jesus não pertence a Deus? Claro que não. O Senhor Jesus, ele disse bem claro. O João deixou isso também bem claro. Quem tem o filho, tem o pai. Quem não tem o filho, nem tem o pai, nem tem o filho. Não tem nenhum. Se você não entrar pelo caminho do filho, que Jesus é o caminho para Deus. Jesus é o caminho que leva a Deus. Ele disse assim, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e você não aceita Jesus, pronto, está perdido. Ele diz, eu sou a porta. Ele é a porta, ele não é uma das portas. Não tem várias portas para ir para o céu. Só tem uma, chama Jesus. Ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Se entrar por ele, se salvará. Mas se não entrar, nunca vai se salvar. Nunca. Tá entendendo, meus irmãos? Então, que Deus abençoe. Espero que os irmãos me compreendam aí. Sabe que os meus vídeos são simples, poucos vê, mas estamos aqui, irmãos, para servir a Deus, fazer a vontade do Senhor. E eu não estou parado não, tá, irmãos? A gente faz a obra de Deus, a gente prega à noite nas igrejas, Deus tem dado graça, e não ficamos aqui vacilando, não. Temos que estar andando como diz a palavra. Vede prudentemente como andais. Não como nécio, mas como sábio. Tá? Nós temos que andar procurando a sabedoria do santo, que vem do alto. João disse isso. Vós tendes a sabedoria do santo e sabeis tudo. Você não precisa ir para a escola de teologia para aprender nada, não. Porque o Espírito Santo, ele te guiará em toda a verdade. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus em nome do Senhor Jesus.